Olá, queridos, tudo bem? Eu quero começar o nosso Pense Nisso de hoje trazendo para você uma pergunta, para que você deixe aqui a sua opinião sem nenhum compromisso, só para você participar mesmo. Você concorda com a devolução do dízimo no Novo Testamento? Você acha que devolver o dízimo nos dias atuais é algo correto? Escreva aqui nos seus comentários, deixe o like, porque olha, a sua participação é muito importante para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos para você. Antes da gente ministrar, deixa eu lembrar uma coisa muito importante para você. Quero lembrar você o seguinte, uma vez que nós cremos na inspiração divina das Escrituras, uma vez que a gente faz da palavra de Deus o nosso manual de fé, ainda que as Escrituras elas iam nos contrariar, porque vão, hein? Na maioria das vezes as Escrituras elas acabam contrariando aquilo que nós fazemos. Mas pelo fato de nós crermos que ela é a palavra de Deus, inspirada divinamente pelo Espírito Santo, uma vez que ela nos ensina, uma vez que ela nos corrige, nos exorta, queridos, nós somos obrigados a aceitar a repreensão. Se nós queremos crescer, se nós queremos prosperar, se nós queremos avançar, nós temos que, independente do quanto doer ou independente do quanto custar, nós temos que nos adaptar, que fazer a vontade do Senhor. Então, tudo que você vai ouvir aqui é dentro da palavra, é retirado, é extraído da palavra de Deus. E se você não estiver fazendo aquilo que a palavra te aconselha, eu aconselho você a obedecer ao Senhor, tá bom? Mas vamos lá, gente, eu deixei a pergunta agora há pouco aí. É bíblico dizimar no Novo Testamento? É bíblico devolver o dízimo nos dias atuais ou o dízimo é coisa da lei? É coisa do passado e nós estamos agora livres disso. Vamos lá, preste atenção. Para começar, o dízimo, na verdade, ele não foi algo que começou na lei, não foi algo que começou com Moisés, não. Mas, na verdade, a primeira passagem bíblica que fala acerca da devolução do dízimo aconteceu muitos anos antes de haver lei, muitos anos antes de Moisés. Na verdade, aconteceu quando Abrão, na intenção de salvar o seu sobrinho Ló, ele feriu com apenas 318 servos criados em casa, 4 reis. Abraão, ele foi para essa batalha com os seus servos, ele venceu os exércitos e ele voltou dessa batalha vitorioso, com muitos despojos, ele voltou rico dessa guerra. E conta-nos a Bíblia que ao se encontrar com Melquisedeque, mas principalmente ao reconhecer o sacerdócio de Melquisedeque, Abraão entregou o dízimo de tudo nas mãos dele. Em Gênesis, lá no capítulo 14, a partir do versículo 18, a Bíblia registra isso, né? Diz que Melquisedeque era rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e diz a palavra que ele abençoou Abraão, dizendo, olha, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ali a Bíblia é categórica, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora eu quero que você preste atenção, vamos entender uma coisa. Se Melquisedeque recebeu os dízimos das mãos de Abraão, e se ainda por cima Melquisedeque abençoou Abraão, gente, o que isso significa, hein? Significa que Melquisedeque era maior do que Abraão. Melquisedeque era uma figura representativa muito maior do que aquilo que Abraão poderia imaginar. Ele era rei de Salém, ou seja, Salém seria aquela que futuramente seria Jerusalém. Ele era rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque não era qualquer pessoa. Você sabe que algumas correntes teológicas acreditam que Melquisedeque ele era uma teofania de Cristo, ou seja, era uma aparição de Cristo na lei. Já existem outras correntes teológicas que acreditam que ele era apenas uma figura, um tipo de Cristo na lei, visto que lá na carta aos Hebreus ela fala que ele não tinha nem início, nem fim de dias, não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ou seja, Melquisedeque para muitos era um tipo de Cristo e para outros era o próprio Cristo. Mas independente de ser o Cristo ou uma figura dele, o que a gente entende com essa atitude, com esse ato que o Abraão praticou em devolver o dízimo para Melquisedeque? A gente entende que antes dos homens, lá na lei, devolverem os dízimos das tribos aos descendentes de Levi, porque Levi foi a tribo responsável por receber os dízimos do povo, mas antes de Levi receber os dízimos do povo, queridos,
Abrão, bisavô de Levi, muitos anos antes, inclusive, de Levi nascer, ele já havia devolvido o primeiro dízimo, não nas mãos de qualquer pessoa, mas nas mãos do sacerdote eterno. Na carta aos Hebreus, eu até vou ler para você aqui, ó, Hebreus no capítulo 7, a partir do versículo 4, inclusive eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim, ó, vamos ler a partir do versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz, escute, preste atenção. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Amém? Então a lei mandava que os homens devolvessem os dízimos a Levi. Este homem, porém, se tratando ali da linhagem de Melquisedeque, falando de Melquisedeque, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior, ou seja, Abraão, é abençoado pelo superior. Então veja que aqui o escritor de Hebreus, ele coloca Melquisedeque acima de Abraão. Aí ele continua dizendo, no primeiro caso, ou seja, aqui, quem recebe o dízimo são homens mortais, ou seja, Levi e os descendentes de Levi. No outro caso, ou seja, ali, já não são mais homens mortais, mas é aquele que se declara que vive, ou aquele de quem se testifica que vive. Aí o versículo 9 ele continua dizendo assim, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, ou seja, que teve a incumbência de receber os dízimos às tribos, entregou os dízimos por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado, ou seja, Levi ainda estava nas entranhas de Abraão, quando Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote eterno, ou seja, trocando em miúdos, gente, antes dos sacerdotes de Levi, homens que morrem, homens mortais, antes deles serem ordenados recebedores dos dízimos das tribos, gente, antes de Levi nascer, Abraão devolveu o dízimo ao sacerdote que vive, aquele que vive. Agora você acha que o dízimo é coisa da lei? Sendo que o dízimo nem na lei começou, e quando ele começou, não foi entregue a homens, mas foi entregue ao sacerdote eterno. Então só por aí a gente já tem argumentos suficientes para entender que mais do que o dízimo ser da lei ou da graça, o dízimo é algo que glorifica ao sacerdote eterno. Não a Melquisedeque, mas ao Senhor Jesus. Agora, para fortalecer ainda mais a ideia da devolução dos dízimos nos dias atuais, além desse entendimento que por si só, para mim, já deixa muito clara a responsabilidade de sermos dizimistas nos dias atuais, mas além disso, nós ainda temos mais duas passagens onde o próprio Senhor Jesus, ele vai deixar bem clara a importância da continuidade dessa prática. A primeira passagem está em Mateus, no capítulo 22, no versículo 17, quando os fariseus, ao interrogar Jesus ali, dizendo, é lícito ou não pagar tributo a César? Eles queriam saber, Senhor, é lícito a gente pagar o tributo que César está nos impondo, sendo que César não é o nosso Senhor? Aí Jesus vai dizer assim, me dê uma moeda. E eles vão dar uma moeda para Jesus. Aí Jesus vai pegar a moeda e vai dizer assim, qual é a figura que está aqui? E eles vão dizer, é a figura de César. Aí Jesus vai dizer aquela frase clássica, né? Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Amém, queridos? Olha o que Jesus está falando aqui. Se essa imagem pertence a César, você tem que dar o que é de César. Mas você tem que dar o que é de César e não esquecer de dar a Deus aquilo que é dele. O que Jesus estava nos ensinando aqui, queridos? O que significa dar a César o que é de César? Significa que as nossas responsabilidades, elas precisam ser cumpridas. Eu não posso deixar de pagar as minhas contas, eu não posso deixar de arcar com os meus encargos, eu não posso deixar
de pagar e de cumprir as minhas responsabilidades como cidadão dessa terra. Mas eu também não posso, pelas responsabilidades como cidadão desta terra, omitir ou deixar de ser fiel ao Deus do céu. Com qual intenção Jesus daria essa resposta? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Com qual intenção Jesus daria essa resposta, queridos? Se o dízimo não fosse uma responsabilidade que os judeus devessem manter. E não só os judeus, mas nós. Jesus ele deu essa resposta para mostrar para mim e para mostrar para você o quê? Que o nosso César, a nossa Casa Bahia, né? A conta de luz, a conta de água, as nossas responsabilidades elas precisam ser pagas. Mas eu não posso me esquecer de que aquilo que é de Deus, eu tenho que devolver a Deus. Eu não posso deixar de ser fiel a Deus com aquilo que é dele. E o segundo texto, que fortalece ainda mais o fato de sermos dizimistas nos dias de hoje, está também no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 23, no versículo 23, quando o próprio Senhor Jesus ali, ao repreender os escribas e fariseus, né? Na verdade, pela primeira vez, Jesus ele não vai apenas repreender, mas ele vai acrescentar algo, porque os escribas e fariseus até estavam fazendo algo certo, mas estava incompleto o que eles estavam fazendo. Porque Jesus vai repreendê-los dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, mas desprezais o mais importante da lei. Percebeu? Jesus está repreendendo os escribas e fariseus não porque eles estavam devolvendo o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, não, mas porque eles estavam fazendo isso desprezando o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão fazendo certo em devolver o dízimo, mas estão fazendo errado em devolver o dízimo se esquecendo da misericórdia, se esquecendo do juízo, se esquecendo da fé. Aí Jesus ele vai continuar dizendo: deveis, porém, fazer essas coisas. Ou seja, você tem que se lembrar do juízo, da misericórdia e da fé. Deveis fazer essas coisas, porém, sem omitir aquelas. Ou seja, você tem que ser misericordioso, você tem que agir com juízo, você tem que ter fé, mas o dízimo, não omita. Pode continuar devolvendo. Pode continuar fazendo. Queridos, então, diante dessas evidências bíblicas, acaba ficando muito claro para nós que o dízimo continua, sim, a ser o meio pelo qual os homens demonstram gratidão e fidelidade a Deus. O dízimo é o meio de Deus de nos abençoar, não é? Nós estamos passando por uma crise mundial, são guerras, é crise econômica, as coisas estão mais caras, mais difíceis. Mas muitas pessoas, mesmo em meio à crise, estão sendo abençoadas. E por quê? Porque são fiéis ao Senhor. Porque o dízimo também é o meio pelo qual o Senhor nos abençoa na crise. Então, seja no inverno, seja no dia mau, seja na dificuldade, meu irmão, guarde isso, guarde essa palavra. Dízimo é coisa de quem é grato. Dízimo é coisa de quem tem temor. E todo e qualquer argumento contrário ao que está escrito, nada mais são do que tentativas de estabelecer coisas que a palavra de Deus não autorizou. É tentativa de invalidar, né? Ah, não, é porque o dízimo é da lei. É tentativa de descredibilizar o dízimo hoje. Para quê? Para que a pessoa venha se afastar, se eximir da responsabilidade. Seja fiel. Deus vai te abençoar. Querido, Deus te abençoe. Espero ter abençoado a sua vida com esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário e olha, aqui ó, pense nisso.